nós convocamos esta conferência de imprensa para falar da nova Lei de Finanças das Regiões Autónomas. Uma proposta do Governo PSD-CDS que está neste momento a ser apreciada na Assembleia da República. E está demonstrado agora, com os textos de todas desta iniciativa legislativa e das leis anteriores, de que esta proposta de lei de finanças para as regiões autónomas é, de facto, a pior de sempre. E não vale a pena dourar a pílula e sacudir a água do capote. O PSD e o CDS Madeira têm de assumir as suas responsabilidades políticas em relação a esta péssima lei de finanças para as regiões autónomas, que vai nos trazer ainda uma cruz muito mais pesada para além daquela que nós já estamos a sentir neste momento. O PSD e o CDS Madeira prometeram, mas o que está a acontecer com as políticas da governação a nível nacional das suas cores partidárias é precisamente o contrário daquilo que prometeram aos madeirenses. Ou seja, há cada vez mais uma asfixia em relação ao processo de desenvolvimento das autonomias e, do ponto de vista financeiro, os madeirenses e os porto-santenses sentem na pele as consequências de uma política que não é solidária para com estes povos que vivem nas regiões insulares. Ora, em relação à proposta que está em cima da mesa, da Lei de Finanças das Regiões Autónomas, podemos verificar que não equaciona as responsabilidades do Governo da República em relação à Lei de Meios, a lei que foi criada para acudir as vítimas da tragédia e garantir a segurança das pessoas e bens na região autónoma da Madeira, ou seja, esta lei de meios foi colocada literalmente no caixote do lixo e com ela lá se foram 400 milhões de euros, diria mesmo mais de 400 milhões de euros, reduz os fundos de coesão a zero, quando antes tínhamos direito a 35% de majoração de fundos de coesão em relação às transferências financeiras para a região. O Estado, com esta proposta de lei, desobriga-se em relação aos princípios que está vinculado constitucionalmente em relação aos tratados da União Europeia, o princípio da coesão social, o princípio da coesão económica e territorial em relação a todas as regiões do país. E em relação às exigências do equilíbrio orçamental, todos nós já sabemos que a equação que eles nos propõem é uma equação impossível de se concretizar na região autónoma da Madeira, atendendo às nossas finanças públicas. E também pretendem baixar o valor real das transferências financeiras que outrora existiam nas propostas de leis anteriores. Assim, o Partido Socialista Madeira entende que a proposta de lei que está na Assembleia da República do PSD e do CDS deve ser alterada de modo a garantir a solidariedade do Estado para com uma região profundamente em crise, em sofrimento e totalmente entulhada em dívidas. Já aconteceu no passado com o governo do Partido Socialista de António Guterres, que se solidarizou com as regiões autónomas, regiões com grandes dificuldades para desenvolverem a sua economia e angariarem receitas, pagando dessa forma substancialmente a dívida das regiões autónomas e aliviando aquilo que era a nossa carga orçamental para fazer face aos serviços da dívida. Também queremos garantir que o Estado continue a comparticipar, coisa que não está garantida nesta Lei de Finanças, os transportes entre a Madeira e o continente e entre a Madeira e a ilha do Porto Santo. Ou seja, a comparticipação do Estado também tem de estar salvaguardada. Queremos alterar a Lei de Finanças para garantir também uma comparticipação do Estado nos setores da saúde e da educação. Setores que todos nós sentimos, e está mais do que demonstrado, de que a Madeira não tem capacidade para dar uma resposta adequada do ponto de vista financeiro para fazer face aos custos da saúde e da educação na região autónoma da Madeira. Queremos garantir que todas as receitas cobradas na região sejam receita efetiva da própria região, tal como existia nos textos da lei anterior.
Garantir que as receitas das privatizações revertam também para as regiões autónomas na proporção do seu peso económico relativo em relação ao país. Garantir que se mantenham uma majoração de 35% dos fundos de coesão para financiar os projetos de investimento na região autónoma da Madeira. Queremos garantir também o diferencial fiscal de 30% para podermos fazer face ao problema que aprene, que tem a ver com o princípio da continuidade territorial. Uma região insular precisa de um diferencial fiscal para fazer face aos custos de insularidade, e estes 30%, quer em sede de IRS, quer em sede de IRC, são fundamentais para podermos tomar as nossas opções políticas no âmbito do exercício da nossa governação na região autónoma mais adequadas para desenvolver a região. Queremos também que o Governo da República honre os seus compromissos no âmbito da Lei de Meios, ou seja, não aceitamos de todo que esta lei que foi criada em 2010 para acudir as vítimas da tragédia de 20 de fevereiro seja ignorada literalmente nesta proposta de lei. Também queremos que os financiamentos dos projetos de interesse comum sejam feitos em função do seu custo efetivo e não na fórmula que está ali nesta proposta de lei equacionada. E, por fim, de uma forma geral, concluía dizendo que também queremos que o Estado mantenha as suas responsabilidades, tal como existe até agora, em relação ao financiamento das autarquias nas regiões autónomas, neste caso concreto na região autónoma da Madeira. De uma forma genérica, sem estar a falar nos diversos artigos, mas distribui já os artigos onde incidirá estas preocupações e vamos levar para a Assembleia da República, no âmbito das discussões que vão acontecer, quer no interior do meu grupo parlamentar, quer junto de outros grupos parlamentares, farei esse trabalho no sentido de criar um bom ambiente para alterarmos esta lei de finanças das regiões autónomas do PS, da responsabilidade do PSD e do CDS. Como disse, está demonstrado com os textos que nós temos à nossa frente que é a pior de sempre. Conta com o apoio, a aceitação do PSD e do CDS a estas... Bom, eu espero, pelas críticas que os próprios dirigentes políticos na região autónoma da Madeira, do PSD e do CDS, fazem ao seu próprio partido, eu espero que eles tenham a capacidade de convencer o seu governo lá em Lisboa em alterar esta proposta de lei, que é péssima. Se querem ser coerentes e consequentes com aquilo que dizem, não podem estar aqui a bater com a mão no peito, conduídos com o sofrimento dos madeirenses, dizendo que estão contra estas políticas do governo, da sua cor partidária em Lisboa, e depois nada fazerem para mudarem este estado de coisas. A responsabilidade política desta proposta de lei é do PSD e do CDS. E não se confunda a proposta de lei para as finanças das regiões autónomas com os planos de resgate, quer o plano de resgate para a Madeira, quer o plano de resgate para o continente ou do FMI. Esses planos de resgate acontecem para acudir a situações pontuais e aflitivas do ponto de vista financeiro da região autónoma da Madeira ou do país. A lei de finanças é uma proposta política que diz tudo o que o PSD e o CDS pensam em relação àquilo que deve ser para o futuro o relacionamento financeiro entre o continente, ou melhor, o Estado e as regiões autónomas. Ou seja, é o pensamento político do PSD e do CDS. Não se confundam planos de resgate com a proposta de lei de finanças. A proposta de lei de finanças consubstancia o pensamento político do PSD e do CDS daquilo que deve ser o relacionamento financeiro em relação ao Estado e as regiões, que é de estrangulamento total, desobrigando-se de um conjunto de princípios fundamentais de solidariedade, como disse, e de coesão para com estes povos que vivem em ilhas no meio do Atlântico. Essas propostas que estão em discussão agora na Assembleia da República foram feitas por quem? Não? A proposta de lei que está na Assembleia da República é do Governo da República, que foi
trabalhada, segundo dizem, nós nunca conhecemos, no âmbito de um grupo de trabalho em que participaram membros do próprio governo regional. Bom, o que é facto é que isto é uma péssima lei, está demonstrado, até toda a gente reconhece que se esta lei for aprovada tal como está, vai trazer uma pesadíssima cruz para as costas dos madeirenses e e constitui um retrocesso sem precedentes naquilo que foram as conquistas da autonomia ao longo destes anos. Há uma semana Carlos Pereira disse que o senhor ia contactar os outros deputados da Madeira, já o fez? Já fiz em conversas informais e até mesmo já de forma mais formal, já fiz contactos no sentido de promovermos encontros e equacionarmos aquilo que são propostas de cada um dos diversos partidos políticos, neste caso do PSD, do CDS e do Partido Socialista. As nossas aqui estão, de maneira a podermos convergir e criarmos assim um lobby, se for possível, para podermos alterar de facto esta proposta de lei. Se conseguir, o Partido Socialista e eu, naturalmente, estarei disponível a fazer esse esforço de convergência. De qualquer maneira, o Partido Socialista deixa aqui o alerta de que tudo fará para que esta lei seja alterada. Mas o trabalho conjunto e de convergência figura-se útil e os deputados eleitos pela Madeira e pela região autónoma dos Açores, na Assembleia da República, creio que estão também nessa disposição. Também já falei com deputados da região autónoma dos Açores, nomeadamente os deputados do Partido Socialista, que estão disponíveis a acompanhar algumas propostas de lei, sabendo antemão que as realidades são bastante diferentes entre a Madeira e os Açores.